Em 2007, enviados por Deus da cidade de São Paulo para Brasília, foi o casal usado por Deus para iniciar o trabalho da Bola de Neve em Brasília. Então, pode aplaudir o Senhor, é isso, aí sim, tá melhorando. Então, tenha você convivido ou não com este casal, tenha você apreço e carinho profundo como muitos têm por esse casal, ou você esteja conhecendo esse casal nesta noite, tenha certeza que eles fazem parte do legado da Bola de Neve em Brasília, para sempre o farão. Estou falando de um irmão, de um amigo. Me lembro do dia, pastor Rodrigo Foca, que eu devia ter, sei lá, uns 16, 17 anos, ou seja, 5 anos atrás, quando eu tinha 16 anos. A gente tocava na igreja, ele era baterista e eu era contrabaixista. E eu nem sei por que a gente foi ensaiar, lembra? Na igreja que a sua mãe frequentava, porque eu acho que a nossa igreja nem abriu espaço na época, sei lá, não sei porquê. A gente foi ensaiar, era uma igreja presbiteriana, igreja presbiteriana na Pompeia, eu tocando baixo e ele tocando bateria, a gente foi ensaiar só nós dois, talvez, porque a gente precisava melhorar. E nós dois fomos ensaiar, ou seja, isso quer dizer que a gente se conhece há pelo menos uns 20 anos. Então, igreja, eu quero que você, conhecendo ou não, muitos aqui fazem parte desse legado, dessa história, receba nessa noite com muitíssima honra, porque a Bíblia diz que a gente tem que honrar aquele que merece honra. Esse casal que está aqui hoje, esse homem de Deus está aqui hoje, que vai nos trazer a palavra, pastor Rodrigo Lourenço, mais amado e conhecido como Foca. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe, Deus abençoe vocês. Amo vocês, bem-vindos, fica à vontade. Glória a Deus, que saudades, igreja. Para quem não sabe, há 14 anos atrás, 15 aliás, no dia do nosso casamento, no momento que o apóstolo Rina pegou as nossas mãos para orar, para nos abençoar como um casal, ele nos entregou uma palavra profética. Ele nos disse: há um povo esperando vocês. Isso foi dia 8 de abril de 2006. Em dezembro de 2006, nós já estávamos sendo enviados para vir para Brasília. Só que, igreja, eu era uma menina. Eu tinha 23 anos. O Rodrigo já era um presbítero. Nós não falávamos nem sede naquela época. E assim começou a nossa história. Nós começamos a nossa família aqui, o nosso casamento aqui, a nossa vida acadêmica aqui. Eu me formei na faculdade em Brasília. Nós tivemos o nosso filho aqui. Nós aprendemos o início do pastoreio com vocês. Então, é uma alegria muito grande estar aqui hoje. É muito bom olhar a nossa história e saber que Deus conduziu todo o processo. Fomos construídos, desconstruídos, reconstruídos para a glória de Deus. E eu sou grata por cada um que me ensinou coisas mínimas, coisas grandes. Posso falar 3 minutos? A Ingrid está aí? Ela deve estar em casa. Ela me ensinou a gostar do café. A Mari me deu umas aulas de direção. A Carol me ensinou a comer lixia. A Renata me ensinou a comer cranberry. A Mariela me ensinou a me maquiar em 5 minutos. O Renato me deu uma aula de bolsa de valores. O Beto me deu uma aula de edificação. O Nilcinho traduziu os dialetos do Nordeste. Então nós temos uma história com cada um. E eu estou aqui para agradecer a Deus
por ter cuidado de nós. Nós fizemos 15 anos de casado 2 semanas atrás. Glória a Deus. Vou terminar. E só para fechar, esse é o processo que Deus faz na vida de cada um de nós. E é assim com a tua vida. Entenda que o teu processo, o teu dia de hoje não define a sua história e nem quem você é. No dia de hoje, o que aconteceu hoje te preparou para o que Deus vai te levar no futuro, para o que Deus tem a fazer amanhã. E só para fechar, é a última coisa. Eu aprendi algo aqui também que hoje é uma missão, uma das minhas missões. Eu me tornei uma defensora da causa do autismo, eu não poderia deixar de falar isso aqui. E uma das pessoas que despertou, que acendeu, não foi só o meu filho, foi uma visita que nós recebemos em 2014 e surgiu algo que eu quero mostrar para vocês. Alguém pode pôr a imagem rapidinho? Esse, pessoal, é o meu livro, que será lançado provavelmente em dezembro. O título é Este Lugar Também é Meu. Esse livro trata sobre a inclusão. E, por mais que pareça algo óbvio, a igreja é o primeiro lugar de inclusão. Jesus foi o maior agente de inclusão da humanidade. Então eu quero louvar a Deus por tudo que Ele construiu em nós nesses 15 anos. Obrigada por tudo, igreja. Obrigada, pastor, pelo convite. E nós amamos vocês. Amém, queridos. Eu não vou nem me arriscar a falar de um monte de gente. Não vai dar tempo. Eu quero ser muito objetivo. Só quero agradecer muito ao pastor Felipe, que é meu amigo. Quando ele falou da gente ensaiar, eu era um baterista muito ruim. Não que eu seja bom hoje, mas ele já sabia o que fazer, conhecia as músicas, tocava bem, ele tem uma paciência de Jó comigo. Ele ganhou meu coração nos ensaios, cara. Né? Enfim, eu tenho um vínculo de amor muito grande com a família, com a história da tua vida, de um legado que a tua família também deixou, teu pai, e é impossível não falar disso. Enfim, queridos, me perdoem algumas objetividades, eu não vou conseguir citar as pessoas e falar de histórias. Eu vim aqui para abençoar vocês, não para falar sobre mim, não para a gente ficar aqui num saudosismo, como se aquela época, não, essa época é a melhor fase da igreja de Brasília é essa, e a gente precisa aproveitar esse tempo, remir o tempo, aqueles que estavam distantes, e começar a acelerar, amém? Mas me permitam dizer uma coisa que estava na minha cabeça, desde que eu estava ali sentado, uma frase que não tem nada a ver comigo, mas que me fez pensar: a favela venceu. Porque era, queridos, uma favela. Não era uma favela propriamente, mas era tanta situação de um início de obra, e ver a excelência com que essa igreja está trabalhando, não apenas pela estrutura que foi construída, porque isso é um detalhe em relação a tudo aquilo que envolve o funcionamento de uma igreja. Mas Deus trouxe para esse lugar uma das pessoas que eu mais admiro nesse ministério. E eu não estou dizendo isso para poder rasgar seda, porque a gente já é muito amigo. Tanto que eu nem estou olhando para ele. Então, pastora Mila, que também está em casa se recuperando, obrigado por toda a honra que vocês têm dado a gente, por tudo aquilo que vocês ouviram e filtraram. Porque vocês sabem que eu não traí a Marcela, fui tirada daqui, né? E um monte de história que aparece, enfim. Vamos orar, queridos? Pai, eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui, de ver de perto aquilo que o Senhor está fazendo com esse lugar. Te agradecer, Deus, porque de alguma forma nós estamos vendo também aquilo que no futuro essa igreja vai viver. E nós suplicamos, Pai, que o Senhor venha nos visitar nessa noite, que haja uma atmosfera da Tua glória, de discernimento, Pai, tão profunda, que seja impossível a gente sair daqui da mesma forma como entramos. Mas antes também suplico ao Senhor, me ajuda a ser útil aos meus irmãos nessa noite, para que tudo aquilo que nós vamos compartilhar, Pai, possa vir de fato do trono, que não sejam os meus achismos, mas sejam as Tuas revelações pela Tua palavra, no coração de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Só queria mandar um abraço para Lilian, dona Dinorá, mamãe, tia Juvir, Solange, Alceu, Roberto e Marcelo, amém. Queridos, eu não sou um escritor, eu nunca fui,
eu sou um falador, mas eu tive uma experiência que me fez entender algo que Deus queria trabalhar em mim por causa de uma oração que eu fiz, e eu fui entender muito tempo depois. Onde eu cheguei para Deus e falei assim: Senhor, eu acho que eu estou muito no automático, eu preciso viver uma experiência um pouco mais impactante, que me mude um pouco mais, porque eu cresci na igreja, e de tempos em tempos você fica muito acostumado com o ritmo. Então Deus me deu uma crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, tudo junto, estresse nem se fala. E um dia eu compartilhei com uma pessoa aqui, e depois já estava em Mogi, quando essa pessoa falou assim: cara, eu vou fazer um evento aqui para pastores e líderes, eu queria que você viesse compartilhar a tua história, aquilo que você me contou naquele café, enfim. E eu levei o pastor Felipe comigo, achando que tipo, vou apresentar alguém que vai valer a pena. E aí no final da ministração, o Felipe chegou e falou assim: Foca, cara, esse tema é muito pertinente, eu estou aqui pensando que pastor no Brasil falou sobre algo assim, dessa forma, por que você não escreve um livro? E eu pensando comigo, cara, vindo do Felipe, que é alguém que eu conheço, sei o quanto consegue sintetizar informações, e de fato sendo um escritor, eu falei assim, cara, vou considerar. E eu tinha um outro livro relativamente pronto, que era O Poder de um Coadjuvante, que falava de pessoas coadjuvantes na obra. E estava mais pronto que esse. Quando ele falou isso, eu falei assim, cara, eu vou dar esse voto. E de fato, é uma das coisas mais úteis que eu fiz nas últimas semanas, nos últimos anos. E Felipe, obrigado, cara. Obrigado, viu? É um livreto, a gente vai descontar esses abraços. Vamos lá, queridos, para a palavra. Alguns anos atrás, a gente ouviu do apóstolo Kevin, que nós somos pessoas chamadas para curar outras pessoas, seja no físico, seja no emocional. Só que a gente tem uma dificuldade de viver isso por algumas razões. Primeiro, porque a gente acha que cura precisa vir sempre atrelada a milagre, e nem todo milagre é uma cura, e nem toda uma cura é um milagre. O milagre, ele foge de um curso natural, ele não depende exclusivamente de acontecer no corpo. Milagres acontecem na atmosfera, no mundo, na matéria de um modo geral. Se você se lembrar daquilo que foi o evento de Elias, por exemplo, a gente vai até compartilhar rápido aqui, o próprio Moisés abrindo o mar vermelho e tantas outras coisas, aquilo é milagre. Agora a cura não necessariamente ela precisa acontecer de uma forma instantânea, ela pode ser progressiva. E muita gente não consegue acreditar que pode curar alguém porque acha que tem que ver algo instantaneamente, e nem sempre é assim que acontece. É o exemplo de uma mulher grávida, que às vezes ela não sabe que está grávida de um dia, uma semana, mas ela está, e já está acontecendo, isso está sendo gerado. Quando você começa a entender isso, você começa a caminhar um pouco mais acreditando que você de fato foi chamado para curar. E eu quero dizer algo aqui que não é esboço de mensagem, isso é para você. Você foi chamado hoje por Deus para esse lugar, para ser curado e para curar. E quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você vai sentir tua vida deslanchando em algumas áreas da tua vida. Amém? Com tudo isso, uma razão pela qual as pessoas também não conseguem entender essa questão da cura, ou que foram chamados para curar, é que ela associa muito cura àquilo que é visível. E tem certas curas que precisam ser vividas naquilo que é invisível. E uma delas é a cura na alma. Muitas pessoas não conseguem discernir que precisam de uma cura na alma, em comportamento, em pensamento e um monte de coisas. Muito disso também porque os crentes estão acostumados a misturar os sentimentos da alma e imaginar que fé é uma sensação, quando são coisas diferentes. Deixa eu explicar melhor. Uma pessoa que está com uma luta na alma, ela precisa ser curada na alma, ela precisa entender que a fé dela não é uma sensação. A fé dela tem que ser fruto de um entendimento. Porque a sensação aponta para você, para aquilo que você sente. Quando a fé aponta para Cristo, para quem Ele é, para aquilo que a palavra de Deus diz. E quando você entende isso, vira uma chave na tua vida, porque você começa a exercitar a fé por entendimento e não por sensação. E esse é um grande problema de pessoas que vivem crise de ansiedade, pânico, depressão, estresse, porque ela está prestando muita atenção em como ela está se sentindo. Quem aqui já passou por isso sabe o que eu estou falando. Quando você tem alguma crise, você começa a prestar atenção na tua respiração, no teu batimento, como é que eu estou me sentindo? Eu nunca tinha imaginado isso até eu ter uma crise, até eu me ver numa situação de fobia, onde eu não conseguia tomar banho no banheiro de porta fechada, não conseguia andar num banco de trás de um carro 2 portas, não conseguia fechar meu capacete para andar de skate, porque o macacão já não estava servindo mesmo. E eu me via assim, prestando atenção em como é que eu estava, e como é que estava a minha respiração, e a causa de tudo isso, que é a mente, tudo isso é um entendimento, é uma racionalidade.
E é a mente que tem que dominar nossas emoções. Logo, é a fé que tem que dominar os nossos sentimentos. É o entendimento da fé que vai controlar nossas emoções. Eu aprendi com uma amiga minha, psicóloga, Lilian. Ela falou assim, a gente precisa entender que são os pensamentos que geram os sentimentos. Então, pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Então, se você pensar de mais alguma coisa, você vai começar a sentir algo sobre isso e vai te conduzir até algum tipo de atitude, que ou ela vai ser destrutiva ou ela vai te curar. Tudo por entendimento. Não é à toa que a palavra de Deus ensina a gente a prestar culto racional a Deus com o nosso corpo, com entendimento, não só com sensação. E não que Deus ache ruim você chorar, você se quebrantar na presença dele. Mas se for só isso, daqui a pouco acaba. É a síndrome de Faraó. Toda vez que a praga era extirpada, o coração dele se aliviava, como se nada tivesse acontecido. Enfim, isso dá uma outra informação. E muito disso, só para você ter uma ideia de como isso é verdadeiro, quem trabalha na área da saúde aqui vai conseguir me dizer isso. Quando as pessoas aprendem a respirar mecanicamente, ela começa a perceber que o coração começa a bater um batimento mais leve, num ritmo menor. Se você respirar, querido, você pega alguém que tem pânico e ansiedade, e essa pessoa ouve de alguém, respira fundo, ela vai ficar assim. E a sensação qual é? Que o ar não vem, que não é suficiente. Só que quando você aprende a respirar pelo diafragma, e faz isso cadenciadamente, o diafragma, ou essa respiração mecânica, manda um comando para o cérebro que diz, faz o coração bater mais devagar, porque ele está respirando normal. Em entendimento. Não é à toa que para o judeu, a fonte das emoções não é o coração, é o ventre. Assim como a fonte do controle de uma respiração que te dá saciedade, está no diafragma, não está no pulmão. Então são muitas coisas técnicas que espiritualmente a gente aprendendo, a gente começa a controlar nosso corpo físico. Eu queria poder contribuir um pouco mais com você com isso. Com tudo isso, querido, a gente começa a enfrentar alguns medos que passam a vir quando você começa a ter crises como essa. Calma que eu ainda vou entrar na palavra. Posso contar uma história rápida? Um dia eu fui pregar numa igreja em Taguatinga, eu fiquei tanto tempo na introdução que um bêbado no meio da igreja entrou lá e falou assim, ai maluco, você não vai usar a Bíblia não, mano? Aí eu falei, pedindo com jeitinho a gente usa. Enfim, me lembrei disso. E grande parte dos nossos medos, quando eles começam a ser vencidos, em escala pequena, eles tornam a gente mais seguro, mais preparado para as coisas que Deus quer fazer com a gente no futuro. O dia que eu pedi para Deus uma experiência forte, eu não entendi o quanto ela ia me preparar para coisas que eu vivo hoje. Porque a doença que mais vai matar nos próximos 20 anos são as psicossomáticas. Agora imagina que saque no inferno vai ser, se a igreja entender isso e se preparar, sendo curada e curando. Ninguém segura a igreja. Numa época como essa, muitas pessoas que estão imaginando que estão com Covid, muitas delas na verdade podem ter sido contaminadas por ter ido ao hospital, mas o que ela tinha antes era uma crise de ansiedade. Porque ela acha, eu estou sem ar, eu estou com Covid, e começa já a pirar, não estou sentindo paladar, não sinto gosto, e começa a desenrolar uma situação. E a gente tem que saber lutar contra isso, a gente tem que saber se preparar com essa questão, porque essas vitórias sobre os nossos medos, é que vão levar a gente para alegrias maiores de verdade. Tem uma frase, que inclusive está nesse livro, diz, não sei quem é o autor, que diz que aquilo que você procura, está do outro lado do medo. As coisas mais legais que eu fiz na minha vida, ou que eu fiz por muito tempo, envolviam algum tipo de medo. Andar acima de 100 km por hora de skate, saltar de paraglider e quase morrer no meio da cidade de Santos. Coisas que envolviam medo, mas que depois eu experimentava um prazer inexplicável quando se trata de adrenalina. É a vitória sobre os medos, inclusive espirituais, que vão trazer para você a alegria que você está procurando. Está do outro lado desse medo. E o Senhor quer pegar você pela mão e te levar para esse outro lado. Amém? Eu, um dia conversando com o pastor Eric, logo depois de eu ter tido essa crise no final de ano, ele falou assim, Foca, eu entendo como você está, eu entendo como você está se sentindo, eu só queria te falar uma coisa, está todo mundo prestando atenção em como é que você vai reagir agora, sob pressão. Está todo mundo olhando para você e vendo que você está passando uma luta, passando um desafio e querendo saber como é que você vai reagir, qual vai ser a reação que você vai ter. Por causa dessa pressão. A Mari acho que postou algo essa semana sobre o carvão e o diamante. O que diferencia o carvão do diamante é o tipo de pressão que ele é exercido. Saber lidar com as pressões
pode não te transformar num diamante simplesmente, mas tem muito a ver com o valor que a gente passa a viver, a receber, a aprender, quando você passa pela pressão com a ajuda de Deus de fato. Porque passar pela pressão, por passar, sem aprender nada, querido, é uma bomba relógio, que daqui a pouco vem outra pressão e é ser derrubado nela. Um dia de domingo, eu estava passando por uma das crises que eu tive, diversas, até meu corpo começar a se reequilibrar. E a Marcela estava numa conferência de mulheres, eu acho. Eu estava terminando a palavra, fim de tarde, e eu comecei a ter uma crise. Comecei a ficar com falta de ar e começou a vir uma junção de sentimentos que só quem teve sabe. Que você começa a chorar sem saber por que você está chorando. Você começa a ter uma dificuldade de controle de pensamento. Você vem arrepio, você treme, é um monte de coisa. Na verdade são sintomas variados em cada um. E eu falei assim, eu não tenho tempo. Sabe aquela fase que não tinha tanta gente já descolada para pregar? Não tinha para quem ligar, para falar assim, fulano, prega hoje que eu não estou bem, a 1 hora do culto, quem consegue preparar uma palavra assim? E a gente se dedica tanto, né, passa tanto tempo investindo em palavra, em estudo, a gente não gosta que outra pessoa venha e dê para o povo aquilo, menos do que aquilo que a gente se esforça para dar. Então por isso eu falei, eu vou ter que assumir essa responsabilidade, eu fui para a igreja. E eu cheguei, o pessoal do louvor estava lá, e a gente, né, quando dá tempo, a gente ora com a galera e tudo. E naquele momento eu falei, eu chorando, tinha uma rodinha de algumas pessoas, o Márcio, o Ari, tinha mais gente. E eu falei assim, para quem não sabe como é uma crise de ansiedade, é assim, você não respira direito, você não tem um controle, uma sensação de que você está controlado, você chora sem saber porque você está chorando. Mas eu preciso pregar, então eu preciso hoje que vocês rasguem o céu, por favor. Você tem um dia que eu preciso que essa adoração seja a mais intensa da história da igreja, é hoje, porque eu preciso dessa experiência, senão não vou conseguir pregar. Eu lembro que eu orei com eles, eu estava a uns 2 passos do púlpito, eu lembro que eu virei, voltei e eu comecei a ler um salmo para abrir o culto. Eu fui lavado com um vigor, um alívio, algo inexplicável, para quem, se você for explicar para um outro homem, mas facilmente discernível para quem é homem espiritual e sabe que aquilo é o Espírito Santo te lavando. E aí talvez você olhando para isso, você falou assim, nossa pastor, como você é forte. Só que é aí que está o segredo. O segredo não é imaginar que você tem que ser forte, mas você em algum momento aprender a se render. Porque muita gente sucumbe, não é porque foi fraco, é porque foi forte tempo demais. Não soube pedir ajuda, não soube ser humilde e aceitar ajuda também. Não soube se render, não soube confessar alguma coisa. Para um pastor é mais difícil, porque você vai confessar para quem? Se às vezes aquelas pessoas que você tem como conselheiros, elas também estão numa situação que não tem tempo, às vezes é uma situação imediata, vai pegar uma ovelha para confessar? Nunca, jamais. Embora eu possa aqui dizer e agradecer pelos homens de Deus que o Senhor colocou do meu lado e que estão aqui até hoje, que me ajudaram demais nessa fase. Com a lealdade dos relacionamentos principalmente. Eu não vou falar nem do Márcio, nem do Renato, de ninguém assim, tá? Não vou falar de um monte de gente que está nessa casa também, enfim. Só que a palavra de Deus, querido, ela diz que o nosso poder, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando somos fracos, então que somos fortes. Só que essa força só vem com o reconhecimento da fraqueza. É o que diz em 2 Coríntios capítulo 12. Quando você começa a entender que você está cercado de um ambiente, que ele vai te transformar se você souber se render, Deus começa a trabalhar. Um exemplo que eu gosto muito de usar é o de Davi, em 1 Samuel capítulo 22, eu não vou ler, mas se você se lembra da história, ele estava fugindo de Saul, e ele vai se esconder numa caverna, e nessa caverna tinham 400 homens cheios do Espírito Santo, fortes, saudáveis, não é isso que diz, amém? Nem nada, né? Tinham 400 homens endividados, em aperto, homens deprimidos, 400 pessoas muito provavelmente pior do que ele. Ou seja, aquilo que o cercava tinha toda a possibilidade de o destruir. A pressão ou a opressão carregada do ambiente ia arrebentar com Davi. Se ele não soubesse quem ele era, se ele não discernisse que aquele era um momento e era um processo, ele não seria o influenciador desses 400. E desses 400 que cercavam Davi, é que começou a aparecer o exército de Davi. Não era de gente preparada, era de pessoas de fato improváveis, de uma situação improvável. Agora, se Davi sucumbe naquilo que era tudo aquilo que ele via,
certamente ele não viveria o que ele viveu depois, no seu reinado. E é importante que a gente entenda isso. Não importa aquilo que te cerca, não importa quantas pessoas te cerquem, não importa aquilo que você está assistindo na televisão, de preferência, para de assistir muita coisa, porque você vai ficar repetindo histórias que você já sabe, que você já entendeu, vai ficar ouvindo estatísticas que vão piorar você. Se enche daquilo que traz esperança. E posso dizer uma coisa para vocês? Vocês têm algo maravilhoso que a grande maioria dos pastores desse ministério, nesse momento, não está nem conseguindo fazer ou não teve a sacada de fazer. Que é trazer o povo para perto, para alimentar o povo, inclusive com a palavra. Se você não está nos 100 dias de leitura da palavra com o teu pastor, você está vacilando. Eu vou ser sincero, eu queria ser ovelha do Felipe, para poder estar agilizado, tipo, vamos aqui, vamos ali, sabe, dando direção para você saber o que fazer. Está mastigado. Aproveita esse momento. Não seja oprimido por aquilo que te cerca. Perceba aquilo que Deus está te dando como direção, através de pessoas que amam a tua vida. Amém? Outra história, e aí eu quero me aprofundar um pouco mais, também não sei se eu vou ler, porque eu quero otimizar o tempo. Está no primeiro livro de Reis, capítulo 19, vocês devem conhecer um cara chamado Elias, que chama o povo para a realidade. O povo estava capengando, falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, se vocês querem servir a Baal, serve logo. Se é para servir a Deus, então serve, se posiciona. E ele faz um desafio para os profetas de Baal. Falou, vamos fazer assim, ó, o Deus que responder com fogo ao sacrifício que a gente oferecer aqui, esse é o Deus de verdade. Fechou? Fechou. Aí começam os profetas manquejando, se flagelando, gritando, e o profeta tirando o sarro, vai lá, fala mais alto, pode ser que ele está dormindo. Daqui a pouco chega o momento do profeta. O profeta enche, vocês conhecem a história, ele pega o novilho, enche, era uma época de seca, ele enche de água o lugar, faz uma vala em volta, encharca tudo. E é interessante pensar, né, como a Bíblia é perfeita quando diz que pertence a, que o ímpio ajunta para o justo usufruir. Eu fico imaginando que nem aquele sacrifício era feito, trazido pelo próprio Elias, e nem a água. Ou seja, tudo está pronto para você oferecer seu sacrifício. Ele ora e Deus manda fogo do céu, consome o holocausto, consome o animal, consome a água que está em volta. A sequência disso, ele vai e mata os profetas de Baal. E eu não sei quem seria você no dia seguinte a um evento como esse, mas o Foca faria um culto de libertação, um culto da fogueira. Eu ia, tipo, desculpa aí, meu, eu orei e Deus mandou fogo do céu. Cara, se eu acendesse meu fogão de casa com uma oração, eu já ia me sentir como aqueles caras do Largados e Pelados quando fazem fogo. Tipo, fogo! O cara orou e Deus mandou fogo do céu. É qualquer coisa? É milagre. É fora do comum. Deus honrou a palavra do profeta. Querido, se você pegar a história e você discernir tudo isso, não era uma linha do tempo que Deus disse para o profeta decorar e falou, faz assim, assim, assim. O profeta desenrolou tudo isso. Ele fez a proposta. Ele orou e Deus respondeu, Deus honrou a atitude dele. Sabe por que muitos milagres não acontecem através da nossa vida também? Porque nosso propósito está muito baseado em nós, em nós, em nós. No que eu quero, no que eu estou sentindo, no que eu projeto. A partir do momento que você começar, querido, a ser mais servo do que preocupado com o teu sustento, aí você pode se preparar para milagres acontecerem. Porque Deus vai honrar propósitos. Amém? É assim que se constrói as coisas, propósitos. Não viva para si mesmo. Viver para si mesmo, prestar atenção em si mesmo, gera ansiedade, gera pânico, gera estresse, gera depressão. E eu não estou dizendo que todo mundo que vive isso é um egoísta, egocêntrico, não. Mas em algum momento você começa a perceber que você está muito preocupado com a sua vida. E Deus não está te condenando por causa disso, Ele está te ensinando como vencer uma das maiores lutas dos últimos tempos. Agora, o curioso dessa parte é que depois disso ter acontecido, Elias recebe uma ameaça de Jezabel, que fala, vou fazer com você igual você fez com os profetas. E a palavra de Deus diz que ele foge, temendo pela própria vida. Cara, um cara que acabou de matar os profetas, que Deus orou e mandou fogo do céu, ficou com medo de uma ameaça. E ele fugiu. Ele fugiu com medo de morrer. O que pânico, ansiedade, depressão, tudo isso junto faz? Faz você ter medo de morrer. Fala, cara, eu posso morrer a qualquer momento. E é engraçado a gente pensar o quanto isso é verdadeiro para a gente hoje. O quanto a gente está próximo de uma realidade como desse profeta, e talvez seja uma das razões pelas quais Deus queira falar isso com você. Para você entender que você não é tão diferente desse profeta, que está vivendo uma situação de estresse.
de tamanha pressão, que uma hora ele faz algo fora do comum e daqui a pouco ele foge com medo de uma ameaça. Vamos para lá? Elias, quando ele foge temendo pela própria vida, ele vai para o Monte Horebe, e no caminho disso, ele chega e fala para Deus: basta, quero morrer, já acabou para mim. Outro ponto semelhante ao que a gente vive hoje, pessoas que têm medo de morrer, e ao mesmo tempo desejam morrer, a mesma pessoa. Não é exatamente o que acontece com pessoas que têm estresse, ansiedade, depressão e pânico. Ela tem medo de morrer, e chega uma hora que ela está tão esgotada, está tão sem esperança, que ela começa a acreditar que ela tem que morrer. E sabe o que é interessante? Olha quantos suicídios acontecem por motivos sem nenhuma necessidade. A razão pela qual ele diz para Deus que ele deveria morrer é algo curioso. Ele diz assim no versículo 4 do capítulo 19: e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Agora me fala, eu não estou brincando com isso, eu quero que você entenda o contexto. Qual é a pessoa, querido, que se suicida ou deseja morrer porque não é melhor do que os pais? E quando a gente fala de pais, o contexto também envolve antepassados. Quem é que decide acabar com a própria vida porque não é melhor do que os pais? Geralmente a pessoa olha muito mais para si. Agora ele faz uma comparação: eu não sou melhor do que eles. Me fala, é um motivo plausível? Não. Por isso presta atenção no que eu vou dizer. Se algum pensamento de suicídio vem sobre você, vença na razão, porque não faz sentido você alimentar esse pensamento, porque o motivo, ele não é justo. Ah, agora acabou, agora já foi. Eu acompanho uma pessoa já há alguns anos, que de tempos em tempos ela manda mensagem dizendo: agora acabou, agora eu vou me matar. Dizendo assim: ó, se você quiser, meu carro vai estar na rodovia tal, eu vou me jogar agora aqui, mas diversas vezes. É alguém que tem a possibilidade de fazer isso? É um potencial suicida? Sim. Mas fica racionalizando aquilo que não precisa racionalizar. Ao invés de saber passar por certas pressões e certos problemas, entendendo que Deus tem controle absoluto por tudo e que Ele tem planos apesar de tudo isso. Deus tem um plano tão perfeito para você, que se Ele contasse, você ia procrastinar muito, querendo ajudar Deus, tipo, ó, o Senhor falou, deu uma palavra. Quantas palavras a gente não recebe, que você fala: vou dar uma forcinha para Deus, porque o profeta falou tal coisa. Deus não precisa da tua ajuda. E você necessariamente não deve ajudar a Deus, para que algumas coisas aconteçam, forçando uma barra. Porque senão, quando você se frustra, o pensamento que você tem é: não adianta mais continuar. E com tudo isso, a gente acha curioso uma parte também onde, eu estou tentando otimizar aqui, tá? Ele fugindo com medo de morrer, desejando morrer, e daqui a pouco ele dorme. Vem um anjo, vamos ler melhor, né? Versículo 5: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Sabe o que aconteceu com o profeta? Ele dorme. Vem um anjo, acorda ele e fala: ó, é para você comer e beber. Ele pega e dorme de novo. O que o anjo faz na segunda vez? Ele briga e fala assim: por que você está dormindo? Não, ele falou: ó, come e bebe de novo, o caminho vai ser longo. Ele estava dormindo e comendo. E sabe o que isso ensina a gente? Que a gente não pode se culpar por descansar e se alimentar. Tem horas que Deus quer te parar. Não é para dizer para você: você é um fracassado. Eu sei o que eu estou falando, querido, porque a sensação de derrota, ela é gigante. Deus não quer chegar para você e dizer: isso aqui é o fim da linha. Ele quer dizer para você: para agora, porque esse é o investimento na tua produtividade. É para você amolar o machado agora. Então quando Deus te para, como provavelmente parou muita gente, não imagine que é porque você sucumbiu e você não vai conseguir mais. E não se culpe por ter que descansar e se alimentar direito. E olha quem está falando para você sobre alimentação, que credibilidade. Ele só comeu e dormiu. Até que ele anda 40 dias para ter esperado o encontro com Deus, em que Deus mostra que ele não estava sozinho, porque a primeira coisa que ele faz: Deus, além de ser questionado o que você estava fazendo aqui, falou: Deus, só sobrou eu, morreu todo mundo. Ele falou: não, não foi só você.
Tem 7 mil que não se dobraram, não tem só você. Porque a sensação que a gente tem é que só a gente está passando por isso. Tem muita gente resistindo assim como você. Por isso não ande sozinho. Uma das maiores armadilhas de Satanás nesse tempo é o afastamento das pessoas da comunhão com a igreja. Se você está aqui, querido, eu vou te falar, escreve teu nome no encosto da cadeira e fala assim: esse aqui é meu lugar, eu venho sempre, eu estou em comunhão e eu vou para cima. Você está na internet, está assistindo isso, e você não tem condição de vir, não se culpe, tudo bem, não tem problema. Mas esteja conectado em relacionamento, pelo menos nem que seja por WhatsApp, manda vídeo para alguém. Fala com alguém, conversa, expõe, peça ajuda se precisar, aceite ajuda, mas não fale só disso também. Alimente pessoas para que você possa ser alimentado. Muitas vezes a cura de outra pessoa, ela vai passar por você, pela tua iniciativa, e você vai ser curado junto. E o que Deus estava mostrando para esse profeta, na sequência é o seguinte, falou: olha, você vai ungir Jeú, vai ungir Azael, vai ungir Eliseu para ficar no seu lugar. Você vai ungir 2 reis e um outro profeta para ficar no seu lugar. Presta atenção no que eu vou dizer. Se Elias não fosse sensato, um homem de Deus como ele era, ele ia ouvir isso de Deus, e ao invés de ele descansar e obedecer, ele ia ficar lutando. Deus, não, mas como assim? Eu sou profeta. Ele não ia aceitar sair de cena. E sair de cena não era uma prova do fracasso, porque o que aconteceu depois com Elias prova o quão especial ele era para Deus. Presta atenção no que eu vou dizer. Eu não sei absolutamente nada dessa igreja em relação a ministério. Eu não sei nada, não conversei com o pastor, não conversei com o Renato, com qualquer outra pessoa falando sobre liderança, qualquer outra coisa assim. Eu sei que Deus quer falar isso. Se Deus te tirar de lideranças, não seja infantil esperneando, como se você estivesse ouvindo indiretamente que você é um fracassado, não foi capaz. Porque às vezes o que Deus quer fazer com você é te dar uma experiência tão mais maravilhosa, e você precisa ser humilde para saber sair de cena. Se eu não entendesse, querido, que eu não sou um apóstolo para essa região, eu estava chorando de saudade até hoje e só. Mas como eu discerni que eu sou um pastor e não tem problema com isso, isso não me coloca numa condição inferior em termos de competência, porque Deus conhece o coração. Se eu não entendesse isso, eu ia estar lutando. Não, mas por quê? Mas eu sempre soube que a minha identidade, ela era pastoral. E Deus trouxe um pastor com um coração pastoral, mas com uma capacitação apostólica para cá. Eu não estou dizendo isso pela honra, querido. O nível de intimidade, ele está muito além de uma necessidade de dizer algo aqui. Eu estou dizendo isso para vocês. E é nesse momento que uma igreja amadurece. Porque não dá para viver com um irmão mais velho, em bons relacionamentos a vida inteira, acostumando a viver com um pai espiritual que fica o tempo todo dizendo para você o que você tem que fazer, como fazer, carregando no colo. Porque a cura de uma orfandade não vem encontrando um bom pai. A cura da orfandade, ela vem quando você aprende a ser pai espiritual. Não dá para ficar a vida inteira esperando que alguém fique cuidando de você. Responde minhas mensagens. Está na hora da igreja amadurecer. Eu não estou dizendo isso para você ignorar relacionamentos de liderança, mas para você entender que você é um pai, uma mãe espiritual em potencial. E eu não estou dizendo isso para te agradar, porque o diabo é o pai da mentira. Se eu estiver dizendo isso para você só para ganhar seu coração, estou agindo como filho do diabo. É a verdade que eu vejo na igreja de Brasília. Pastor, enquanto eu estava ali, Deus está falando uma coisa para mim, que por causa dos dons que Ele te deu, da habilidade que Ele te deu, além dos dons, você vai ser um dos poucos pastores que vai conseguir preparar pastores para outras nações, porque isso envolve muito mais do que a língua, mas envolve relacionamento, e Deus já te deu a habilidade de construir relacionamentos. Não é que você traduziu pessoas, a igreja talvez não saiba, eu vou tomar a liberdade de dizer, não é o trabalho de um tradutor, mas é o relacionamento de um pastor, porque se por um acaso o profeta de Deus trazendo essa nação, ele não tiver uma conexão de credibilidade, ou ver credibilidade em quem o traduz, não existe uma continuidade de relacionamento. E na minha cabeça, na minha visão, é muito fácil perceber e olhar as coisas para essa igreja como uma habilidade olhando de fora, mas conhecendo o coração.
sabendo tudo aquilo que Deus tem como proporção para essa igreja, eu vou dizer aqui, muitas pessoas daqui vão ser preparadas, não apenas para outras nações, para ser pastor, mas para dar suporte a outras pessoas em outras nações. Vocês não são uma igreja numa capital, para que vocês vivam a mediocridade de uma igreja pastoral, sendo que nós somos uma igreja apostólica. E ser uma igreja apostólica não é ser uma igreja que tem uma mania de grandeza, que é megalomaníaco, não, é uma igreja que se prepara para avançar como igreja. A gente não está preocupado em ser visto por ninguém, a gente não quer ser reconhecido pelas pessoas. Só que se você não entender isso, você vai ficar estagnado, esperando que você viva a vida inteira numa igreja que é pastoral, onde todo mundo se fecha num clubinho e fica assim. Eu amo a igreja que eu fui criado. A igreja que o pastor Felipe estava falando que a gente foi ensaiar, eu amo a igreja. Mas você já viu alguma igreja ser reformada e diminuir de tamanho? A reforma linda, tudo maravilhoso. Diminui o espaço e diminui membro? Qual é a necessidade? Qual é o sentido? Para que uma igreja serve? E eu não estou dizendo, uma igreja apostólica, ela cresce. Não, querido. Há uma movimentação onde as coisas não são centralizadas no pastor. As unções, as revelações, as palavras proféticas são liberadas sobre o povo, para que o povo viva experiências tão intensas quanto o próprio pregador vive. Você não está aqui para ser alguém que vai chorar a orfandade a vida inteira, que vai sofrer depressão a vida inteira, que vai imaginar, o pastor precisa me socorrer, porque olha como é que eu estou. Querido, humanamente falando já é impossível. E mesmo que fosse possível, um pastor conseguir cuidar de todo mundo, o que tecnicamente falando, um pastor só consegue pastorear no máximo 80 ovelhas, ao longo de um bom tempo, não é de um mês só não, quanto mais aqui. E quando você entende, querido, que se Deus te colocou aqui, Ele colocou você aqui, sabendo que você tem um potencial, porque Ele colocou no teu coração sonhos, pensamentos, diferentes da grande maioria das pessoas, você está aqui para avançar muito além daquilo que você já avançou, e isso não é triunfalismo, porque o nosso Deus não é um Deus de mediocridade. A gente fica muito acostumado no eu, ser cuidado, querido, a tua cura vem no teu avançar. E você vai começar a viver essa experiência de cura, da tua depressão, ansiedade, do teu pânico, justamente pelo entendimento daqui. Não é unção que está sendo liberada, a palavra sendo liberada, porque por informação, querido, quantas vezes você pega isso com emoção, mas não guarda no teu entendimento e a tua vida não muda. Vocês estão aí? E o que Deus está mostrando para esse profeta também é o seguinte: você vai ungir Eliseu no seu lugar, Elias. Como quem diz, eu não preciso de você, eu quero você. Que Deus não precisa de você, Ele não precisa de mim, Ele não precisa da gente. Não há uma necessidade em Deus para uma ajuda da obra. Deus nos ama. Assim como o melhor de Deus é Ele, aquilo que Deus realmente ama em nós não é o que nós fazemos, mas quem nós somos. Nele principalmente. Eu lembro, toda vez que eu me trago essa reflexão, eu lembro de Ezequiel 37, a gente está muito acostumado a ouvir essa história, e pensando, puxa, ele teve uma visão no vale de ossos secos, profetizou e se levantou numeroso exército, mas você já se perguntou o que aconteceu com esse exército depois? Nada. Aquilo era uma visão, era um momento, era uma experiência para Deus motivar o profeta. Porque Deus estava atento, não que Deus fique preocupado, mas Deus estava atento ao estado emocional que Ezequiel tinha naquele momento. Como Deus está atento ao teu estado emocional, mas Ele está dizendo para você, profetiza, fala, deixa sair da tua boca, comece a exercitar, querido. A fé não vem pelo ouvir a palavra de Deus. Qual é o ouvido mais próximo da tua boca? É o teu. Se você não proferir, você vai ouvir o que o mundo está dizendo. E quem tem que dizer alguma coisa nessa hora é a igreja. Agora que é hora da igreja ralar de trabalhar, se posicionar, não é só para enfrentar todos os posicionamentos de governo, todas as normas, não é para isso, é bobagem. Mas se posicionar com a ousadia, porque nunca se viu um momento tão oportuno para que pessoas sejam curadas através da igreja como agora. E eu entendo, querido, que essa é a mesma razão pela qual Jesus ressuscitou a filha de Jairo, quando tirou todo mundo da casa, que dizia, tipo, o cara está falando que ela está dormindo, viajando, e ele ressuscita a filha de Jairo e fala, não fala para ninguém. A sensação que eu tenho é que eu não estou preocupado com publicidade, eu estou fazendo isso por você. Não é o testemunho que todo mundo vai ouvir, não é isso, é por você. Eu não vou te curar para que muitos vejam o seu testemunho, querido.
O que a minha história tem de tão diferente de outras pessoas? Eu só tenho uma função que eu posso compartilhar algumas coisas à luz da palavra. Que talvez se não fosse isso, eu não teria utilidade nenhuma para a igreja pela experiência que eu tive. Mas o que Deus fez, Ele fez comigo. E por ter feito comigo, com esse discernimento, é que eu posso compartilhar algo com você, baseado naquilo que a palavra de Deus mostra sobre o que profetas viveram. Você não é diferente de Elias. Pastor, eu sou muito diferente dele. Em essência, não. Talvez em comportamento, sim. Eu vejo esse momento como um momento muito perfeito de Deus. E assim como Deus, quando deu para Elias essas direções, e depois na sequência, Elias foi levado aos céus, eu consigo imaginar uma conexão de Deus com você, que ela só veio ou só viria através de um problema muito difícil que você está vivendo. Grandes experiências espirituais vêm sobre você, virão sobre você por causa disso que você está vivendo. Mas você não pode olhar para isso como se isso fosse o domínio das trevas sobre você. A não ser que você ainda não tenha confessado a Jesus como teu Senhor e Salvador. Aí eu vou dizer, querido, posso querer te agradar como for. Se você não entregar a tua vida a Jesus, você vai ficar lutando com a tua cabeça, com o teu coração, com as suas emoções, não vai ter onde se apegar. E aquilo que você tem como estrutura para você, não pode se basear naquilo que passa pela sua cabeça. Você tem que se basear naquilo que como registro, como direção, pela boca de Deus você tem à tua disposição. Só isso vai te dar algo bom para pensar. A palavra de Deus diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Como é que você vai trazer à memória alguma coisa que pode te dar esperança, se você não sabe alguma coisa que tenha ido para a tua memória? Se não tem nada na sua memória, como é que Deus vai te dar esperança de alguma coisa, se você não conhece promessa nenhuma? Eu sei que de 32 mil promessas na palavra, se eu fizer uma lista hoje, quantas você conhece? Alimento de palavra, queridos, abraça esse tempo de leitura bíblica. Isso vai mudar a tua história, amém? Parece que eu sou diácono aqui da igreja, né? Tipo, gente, vamos lá. Deixa eu te fazer pensar uma coisa importante agora. Você lembra o que diz em Ageu, no capítulo 2, versículo de 1 a 9, quando fala da reconstrução do templo? Nossa, se eu enxergasse bem. Você está lendo aí? Eu vou otimizar, não vou ler. Diz que a glória dessa última casa, que não é a glória da segunda, é a glória da última, seria maior do que a da primeira. Essa palavra última, ela dá um entendimento de chances que se renovam. Então a glória de Deus, ela vai ser maior agora por último. Se Deus estava dizendo isso através do profeta, para um templo feito de pedras, o que te faz pensar que a glória de Deus não seria maior em você, que é templo do Espírito Santo? A gente consegue dizer que a glória da última casa vai ser maior que a da primeira. Quem é a casa de Deus hoje? Nós somos essa casa, templo, habitação do Espírito Santo. Por que então que essa palavra não é uma verdade para a gente? Se apropria disso, porque o mesmo Deus de ontem que fez a glória ser maior, é o mesmo Deus de hoje que te desconstruindo, está te dando oportunidade de ver uma glória ainda maior do que você já experimentou. Às vezes a gente fica rebocando parede que está condenada, tem a trinca da estrutura inteira, e a gente fica lá passando massa corrida, e tem horas que a casa tem que cair, para algo mais sólido, e de fato com alicerce poder ser construído. A gente fica rebocando, não, vamos esconder isso aqui, não vamos falar, não vou tratar, afinal de contas, se eu confessar esse pecado, o que o pastor vai pensar de mim? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Uma das coisas mais maravilhosas para um pastor é ver pessoas confessando os seus pecados. Isso dá para a gente uma visão de nobreza, de que a pessoa tem a consciência e a transparência, a lealdade para dizer, eu estou assim. Eu acho que na história da minha vida pastoral, só teve uma pessoa que fez isso comigo, foi o Ari. O mesmo que me segurou para dizer, naquele dia de crise, falou, pastor, você tem condição de pregar? Eu falei, Ari, não tenho condição nenhuma, mas se eu não tentar hoje, nunca mais eu prego. Foi uma das pessoas que eu mais vi essa transparência, essa humildade, poder pelo menos reconhecer isso. Aliás, Ari, cadê você? Cadê você? Está aí? Está aí atrás?
Você foi chamado por Deus. Eu lembro você de cabelinho tigelinha, chegando lá na casa do Pablo, naquele luau que a gente fez, e o Reinaldo dizendo: ó, meu amigo aceitou Jesus hoje. Eu lembro de uma trajetória da tua história. Tudo que você viveu de difícil nos últimos tempos, era Deus querendo dizer para você: eu quero te transformar num pai. Aceite ser um pai. É uma fase de amadurecimento para a tua vida. Amém? E eu te agradeço pela lealdade, por tudo que você fez por mim aqui nesse lugar. Por quando você emprestou seu carro um mês, quando meu carro estava quebrado. Pela tua cumplicidade, pela tua lealdade. Mas agora está na hora de romper. Amém? Estou parando um culto. Deus está parando um culto para falar com você. Com isso, estou quase encerrando. Aprenda que a ansiedade, a depressão, o pânico são oportunidades de aperfeiçoamento e não sentenças de morte. Se você discernir isso, você vai usar essas armas a teu favor. O próprio Davi, quando matou Golias, também guardou as armas de Golias, que foram úteis em outra época. Entenda na mente, querido, aceita no seu espírito, no seu coração, e cala essa voz instável da sua alma. Tome decisões, tome posições, porque as decisões que você tomar hoje, elas vão colocar você com seus pés firmados em Cristo de uma forma que você fala: nada vai me abalar, porque eu entendi e me decidi. Eu lembro muito da teoria do ovo, que pesa 50 gramas, e que na posição correta, ele é capaz de suportar 150 quilos. E qual é o segredo da resistência dele? Ponto de curvatura. Para o cristão, o ponto de curvatura é uma rendição diante de Deus, é se curvar diante de Deus. A tua resistência não vem porque você está lá: não, estou firme, vai, pode vir. Vai na tua força, você vai se arrebentar. Qual é a diferença do trigo e do joio? Como é que cresce um, como é que cresce o outro? O trigo cresce se curvando, o joio cresce firmão, ereto ali. Tudo que tem rigidez demais quebra. Se o homem ou a mulher de Deus não aprender a ser resiliente, saber ser flexível, saber ceder e discernir, ele vai quebrar. Ele não vai ser nem resistente nem produtivo. Não, pastor, é que Deus me chamou para uma colheita. É mesmo? Como é que constrói uma foice? É com ferro, é com fogo, é com martelada. E qual é a postura de uma foice? Ela é curvada. Para a gente quase encerrar, eu quero te dar conselhos rápidos. Descanse primeiro. Descanse. O que o homem fez? Qual a primeira coisa que o homem fez quando foi criado? Ele descansou. Ele chegou: não, Deus, mas agora, acabou de criar, agora que tem que fazer alguma coisa. Ele descansou. Deus o fez descansar. Para, com perdão da expressão, querido, para com essa bobagem de dizer que você não precisa de uma igreja para poder ter comunhão com Deus. Então ela não precisa existir. Então esse culto da internet nesse momento não precisa acontecer. Eu não sei você, mas eu não consigo olhar para a minha excelência em prestar um culto, porque essa é a parada. Não consigo me sentir mais reverente diante de Deus debaixo da minha coberta. Não se sinta acusado, você que está na internet aí em casa. Eu não consigo imaginar que eu estou prestando um culto de verdade, recebendo informação. Culto é aquilo que você entrega, não é aquilo que você recebe. Até a expressão que a gente usa, passa batido. Ah, fui lá pegar um culto. Não é o que você pega. Desculpa te decepcionar. A gente pega, porque Deus nunca deixa a gente sair da presença dEle sem receber muito mais do que aquilo que a gente entregou. Só que na maioria das vezes a gente não entrega nada e recebe tudo. Por isso que ainda Deus permite, quer pegar um culto? Beleza, mas não é isso. A essência de um culto é aquilo que você presta, não aquilo que você recebe. Com tudo isso, seja grato por aquilo que você tem hoje. Gratidão é fonte de multiplicação, de ressurreição. Jesus fez uma oração para multiplicar os pães, distribuindo os pães. Ele só agradeceu e partiu o pão. Antes de ressuscitar Lázaro, a única coisa que ele orou, ele não orou: venha dos quatro cantos da terra, vem seres viventes, vem dar uma força. Não fez nada ridículo. Ele só agradeceu a Deus: Senhor, te dou graça, porque eles vão ver agora a manifestação do teu poder. E ele manda Lázaro sair. Se você não aprender a ser grato hoje, não imagine que Deus vai fazer as coisas multiplicarem ou ressurgirem
por que que Deus te abençoaria com o coração que você está hoje? Se Deus te der aquilo que você pede hoje, quem vai ser você amanhã? Ele vai te perder para as bênçãos que você quer? Eu lembro aqui em Brasília, um cara, pastor, ora por mim, uma moto que eu preciso. Deus deu uma moto. Aí eu escutei um fundo musical e nunca mais voltou. Desapareceu. Trabalhe e tenha propósitos. Eclesiastes 3 fala sobre o tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu? Não, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando você tem propósito, o tempo anda a teu favor. Se você começa, querido, a construir o tempo sem ter propósito, vai tudo dar errado, tudo vai se atropelar. Tem um propósito primeiro. Nosso apóstolo sempre diz, a visão gera recursos. Não é, eu tenho que ter dinheiro porque eu vou fazer, esquece o dinheiro. Qual é a sua visão? Qual é o propósito que você tem? Porque a partir daí as coisas vão começar a andar. E outra coisa, o sinal da presença de Deus não é o que nos conforta, mas é aquilo que nos fere. Deus fez a ferida e Ele mesmo a sarará. Leais são as feridas feitas por aquele que ama. A prova de que Deus está te vendo não é o que te faz viver uma vida acomodada, é aquilo que te incomoda, aquilo que te faz sofrer. E quando você está nele, e você sabe que Deus é justo, você sabe que é uma questão de tempo para tudo isso passar. Eu quero só mostrar para vocês duas fotos, rapidinho. Uma vez o apóstolo John Bevere veio numa conferência profética, ele falou dos pensamentos de Deus, e que são como os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim, Salmo 139, eu acho que foi você mesmo que o traduziu nesse evento. Ele falou assim, se eu pensasse muito na minha esposa, o máximo que eu encheria uma caixa de sapato. Mas olha a proporção do quanto Deus pensa em você. Deus pensa em você e pensa muito. Agora não é maravilhoso você imaginar que os pensamentos de Deus não são como os nossos? Que é o que diz Isaías 55, 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, para dar aquilo que você mesmo quer. Eu sei o que eu penso sobre você, é para te dar aquilo que você mesmo quer. Não é constrangedor? Agora olha essa outra foto. Sabe o que é isso? Pode até colocar outra, que eu gosto mais da outra. Sabe o que é isso? É um fragmento de 1 grão de areia. Você já tinha visto isso a olho nu? Não. Quando você pensa no pensamento de Deus em quantidade, já é uma coisa que te impressiona. Mas quando você começa a olhar para isso, e fala assim, eu nunca vi isso. Mas está lá. Você pode não ter visto o que Deus preparou para você. Até porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há um contexto de eternidade para isso. Mas há muita realidade disso para esse momento na terra. Você pode não ver, mas está lá.